Oi, gente. Então, gente, meus queridos, minhas queridas, para a gente concluir essa revisão do pré-modernismo, vamos então ao último escritor, último que, na verdade, como eu disse lá naquela nossa primeira edição de vídeos sobre o Graça Aranha teria que ser o primeiro. Eu não sei por que que nos livros didáticos ou nos livros de história da literatura, via de regra, ele consta por último. Não sei se é porque ele passou décadas fora do Brasil, em função de ser diplomata, mas ele foi uma figura importantíssima no pré-modernismo. Tão importante que ele foi o fundador do pré-modernismo, com a publicação do livro Canaã, que conta a história da colonização alemã no Espírito Santo, às margens do Rio Doce. Então, só por isso ele já deveria ter sido o primeiro a ser citado nos livros. E no fim, como a gente pega mais ou menos aquela sequência dos livros, né? A gente acaba deixando ele também por último. E lá no modernismo ele também foi importantíssimo, tanto que a importância dele é citada inclusive por Mário de Andrade, que foi o líder do modernismo. O que a gente pode dizer do Graça Aranha? Tem tanta coisa para dizer dele, né? Que ele fundou em 1900 o pré-modernismo com o livro Canaã, como eu acabei de dizer para vocês, ao lado, é claro, do Euclides da Cunha com o livro Sertões, que ele foi uma influência positiva e determinante também para a eclosão do modernismo, porque como Graça Aranha viveu muito tempo no exterior, ele estava sempre muito atualizado com as novas tendências literárias europeias, com as vanguardas europeias, e ele era uma pessoa muito atuante, muito crítica. Inclusive, ele foi um membro fundador da Academia Brasileira de Letras, e lá em seguida, depois do início do modernismo, que iniciou em 1922, lá em 1924 ele já estava rompendo com a Academia Brasileira de Letras, que ele foi um dos fundadores, porque ele achava a Academia Brasileira de Letras muito conservadora, muito tradicional, muito fechada a novas ideias. Então ele rompeu com a academia. Ele teve, vamos dizer assim, influência direta com os seus pares, mesmo morando fora do Brasil. Inclusive, alguns livros a gente encontra que ele publicou Canaã e teve que viajar porque ele era diplomata de profissão, ele trabalhava para o Itamaraty, ele foi diplomata até o momento da aposentadoria dele, então foi uma vida inteira nessa profissão. Mas mesmo longe, ele tinha muita influência com os seus pares, ele escrevia muito, se correspondia muito com outros líderes, como o próprio Mário de Andrade, e eu não quero me estender muito nesse vídeo, porque a gente já tem 3 ou 4 vídeos anteriores, lá naquela primeira série sobre o pré-modernismo, em relação ao Graça Aranha. Mas eu volto a dizer, antes de falar, como a gente já falou, em Euclides da Cunha, em Monteiro Lobato, em Augusto dos Anjos, em Valdomiro da Silveira, em Simões Lopes Neto, tantos que no próprio Lima Barreto, que recém a gente terminou, né? Ou a série de vídeos, a gente deveria ter começado com o Graça Aranha. Eu coloquei umas anotaçõezinhas aqui no quadro, só para constar, mas muitas outras informações vocês encontram aqui no canal, nos outros vídeos. Então, o José Pereira da Graça Aranha,
Ele era formado em Direito, por isso que ele alcançou também essa posição de diplomata do Itamaraty. Ele foi um membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Em 1924, ele, passado o início do modernismo, ele já rompeu com a academia. Volto a dizer, porque achava a academia muito conservadora, muito tradicional, muito fechada a novas ideias. Ele inaugurou o pré-modernismo no Brasil, como eu já disse para vocês, com Canaã, e ele, sendo diplomata durante décadas, ele teve a oportunidade de trazer novas ideias em relação à literatura e às artes em geral para os escritores e artistas brasileiros. Então ele foi de fundamental importância em dois momentos, no pré-modernismo e no modernismo. E a gente não esquecendo que o pré-modernismo, embora não seja considerada uma escola literária, ele durou 20 anos, ele durou 2 décadas, então ele teve muita influência, o pré-modernismo, esse período de transição na literatura brasileira. Tá bom, gente? Por hoje é isso, e no próximo vídeo a gente fala sobre as obras do Graça Aranha, tá? Quem quiser saber mais também, e ir adiantando seus estudos sobre o Graça Aranha, porque por sinal, né, agora a partir desse ano, novamente a aprovação no Enem vai contar como conclusão do ensino médio, então é importante se preparar para o Enem. Quem quiser ir adiantando os estudos, vai dando uma olhada nos vídeos anteriores, tá bom? Muito obrigada por tudo, por vocês curtirem, por vocês comentarem, por vocês visualizarem. O nosso canal agora está bem ativo, está com muita visualização, muita curtida. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigada, viu, gente? Vocês fazem eu melhorar demais das minhas doenças autoimunes. Muito obrigada mesmo. Eu fico até emocionada. Tchau, gente. Obrigada por tudo.